Sim. Bom, boa noite. Esta nova iniciativa da Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, que iniciamos hoje, tem um objetivo nada modesto. Pretendemos colaborar para o início de uma nova mentalidade. Precisamos aprender a louvar o que merece ser louvado e urge fazê-lo sistematicamente. A dificuldade que temos, não apenas na universidade, em admirar os nossos pares, como o professor João Adolfo Hansen, enfraquece a vida literária, a arte, a universidade, a cultura no Brasil. O resultado é que nos tornamos isolados, ou seja, vulneráveis aos ataques como os que enfrentamos nos últimos 4 anos da barbárie Bolsonaro. No México, país hiperbólico por excelência, há a categoria do monumento nacional, o monumento nacional. E assim são chamados escritores, pensadores e artistas em atividade, no pleno domínio do seu ofício, no auge de sua contribuição. Não creio que chegaríamos tão longe no Brasil, a ponto, por exemplo, de dizer que o professor Hansen é um monumento nacional. Não chegaremos tão longe no Brasil, e eu tenho certeza que o Hansen fica muito aliviado com isso. É, porque eu não saberia, permita. O que fazer? Não, eu não saberia se eu olharia para você de frente ou de perfil. Com uma boa imagem. O olhar perdido no horizonte. Certamente. Mas no México é um costume. Está nesse monumento nacional. Sim, por supuesto. Mas, de qualquer maneira, se não chegaremos a tanto, o pouco caso com que tratamos nossos nomes mais destacados não deixa de ser um enorme tiro no pé, que transformamos em duvidoso esporte nacional entre nós. Para nós, da Casa Dirce, é uma grande honra e uma alegria ainda maior iniciar a série Homenagem Casa Dirce com o professor emérito da USP, João Adolfo Hansen. Poucos pensadores da cultura deram uma contribuição tão decisiva quanto Hansen. Desde 1989, com a publicação de A Sátira e o Engenho, Gregório de Matos e a Bahia do século XVII, Hansen deixou claro que as formas dominantes de entendimento do fenômeno literário, seja a ontologia do nacional, seja a busca obsessiva pela literariedade, isto é, seja a história da literatura ou a teoria da literatura, incorriam num anacronismo nada deliberado, ao projetarem em todas e quaisquer práticas discursivas seus próprios pressupostos. O trabalho de Hansen nos obriga, ou pelo menos deveria nos obrigar, ao desenvolvimento de uma sensibilidade histórico-antropológica, a fim de reconstruir práticas discursivas outras, formas de recepção particulares, em suma, uma forma mentis, com dinâmica própria e lógica interna peculiar, ambas geralmente negligenciadas pelas abordagens dominantes e concorrentes da história da literatura, da teoria da literatura. E não é pouco tê-lo feito. E poderia ter sido uma revolução na forma de entender os estudos literários. Muito obrigado, Hansen, por aceitar o nosso convite para iniciar essa série. A partir de agora... De perfil, Hansen. A partir de agora eu passo o comando. Agradeço muito a professora Maria Socorro Fernandes por ter aceitado o nosso convite e passo a condução dos trabalhos para o nosso decano na UERJ, Roberto Assis de Souza, e para o Lúcio de Oliveira. Olá, Roberto, que bom. Boa noite. A minha participação aqui é bastante ligeira e eu queria começar assinalando a alegria enorme que nós temos aqui no Rio, sempre de receber o professor Hansen, nessa ocasião, de maneira muito especial, e esse nosso encontro aqui, ele foi planejado por Ana Lúcia, por mim, João César, naturalmente, e todo o apoio que a gente tem aqui na Casa Dirce, e foi, assim, uma grande alegria que o professor Hansen tenha aceitado, né, estar conosco aqui, porque nós devemos a ele, particularmente na UERJ, um momento assim muito importante para a nossa história, digamos, departamental e do Instituto, né, que foi um momento em que ele esteve lá fazendo conosco uma série de seminários, um mini curso, se não me engano, isso foi
no início dos anos 90, 93, 94, por aí, e foi, né, aquilo que a gente já conhecia de livros, né? Quer dizer, uma virada assim, realmente muito, muito radical, né, do nosso entendimento das letras e, particularmente, da proposição de uma teoria da literatura não substancialista como aquela que nós praticávamos antes de Hansen, né? Antes do contato com a obra dele, contato humano, inclusive, por causa dos cursos, né? E depois, né, quando nós conseguimos, eu acho, né, elaborarmos um pensamento sobre literatura, uma reflexão sobre literatura, na base de uma teoria da literatura, digamos, mais sofisticada, mais abstratizante, mais com um potencial explicativo muito maior do que aquele de que nós dispunhamos anteriormente. Então, sem nenhuma hipérbole, né, o João disse aqui que os mexicanos é que são chegados a isso, mas nós não somos aqui assim no Brasil, né, sem nenhuma hipérbole, certamente o trabalho do professor Hansen é um divisor de águas nos estudos literários, né? Nós passamos a ter uma compreensão profundamente diferente daquela que tínhamos e que estava até então muito naturalizada. Quer dizer, era uma coisa absolutamente um consenso, né? Um ponto de vista amplamente acolhido, e de repente a gente teve uma voz que veio dizendo assim, olha, não é bem assim. Vejam tais coisas, vejam isso, vejam aquilo, vejam o século XVII, e eis que as nossas cabeças se abriram para uma outra compreensão de tudo isso. De modo que é uma figura, assim, de maior importância no campo das letras, da reflexão cultural em geral no Brasil, e nós da UERJ somos muito, mas muito gratos a ele pela sua generosidade, por ter sido, assim, uma figura tão importante lá no início do nosso programa de pós-graduação. Então, eu particularmente me sinto assim, muito feliz de tê-lo conosco, muito grato, e queria rapidamente dizer que o nosso procedimento aqui será o seguinte: o professor Hansen vai falar, depois a professora Ana Lúcia lerá o texto da professora Adma Murrana, que por razões familiares não pôde comparecer, mas compareceu com seu texto, será lido pela Ana Lúcia, e depois a professora Maria do Socorro Fernandes, da Unifesp, também uma estudiosa do século XVII, também como nós, uma discípula do professor Hansen, né, fará a apresentação do seu texto. Então, esse é o nosso programa para os próximos minutos, para a próxima hora. Muito obrigado. Tá bom. Sim? Tudo bem. Desculpa, claro. Eu próprio apresentei aqui a ordem e troquei. Professor Hansen, por favor, com a palavra. Ah, claro. Muito obrigado. Bom, eu começo dizendo que eu me sinto alegre por estar aqui com vocês, que tão gentilmente me concede esta homenagem. Eu não sei muito bem se eu mereço, mas eu não esperaria de vocês aqui da UERJ algo diferente da generosidade. Eu lembro que de todos, como meus amigos, a começar pela Dier's Court Reader, que dá nome ao espaço em que estamos, as atividades que fazemos, mas eu também gostaria de mencionar os nomes de Luiz Costa Lima e de Zé Luiz Jobim. E eu estendo meus agradecimentos aos organizadores, os meus amigos, o João César de Castro Rocha, o Roberto Assis de Souza, a Ana Lúcia Machado de Oliveira, e também aos professores do programa de pós em estudos literários da UERJ. Eu também quero agradecer às minhas amigas Adma Fadu Murrana e Maria do Socorro Fernandes de Carvalho por toparem participar desta homenagem. O que dizer, não é? À medida que eu fui ficando velho, ficou palpável para mim o que grandes artistas extraordinários, como Machado, Proust, Beckett, dizem da memória. A minha evocação autobiográfica aqui só que conseguiria projetar no que eu dissesse um eco muito pálido, muito esmaecido da sensação do que eu fui ou do que eu fiz.
E as lembranças do que minhas sensações sugerem para mim ter sido a minha vida acadêmica são resíduos muito disparatados de parcialidades. E por isso a minha fala não vai ser nenhuma lembrança pura, mas ela é meramente um reconhecimento de acidentes sintáticos e buracos de significação e de sentido que ocorrem nos meus enunciados. Desde cedo, experiências na escola secundária pública, nos cursinhos preparatórios para vestibular, quando eu era estudante, e na faculdade, que era uma faculdade católica que eu fiz inicialmente, me ensinaram que as minhas escolhas intelectuais e políticas sempre estariam condicionadas pela precariedade humana, a minha, antes de tudo, e a dos outros. O senso do relativo político e do precário humano me permitiu manter, desde que eu comecei a trabalhar na universidade pública, a USP, o que deve, eu acredito, necessariamente definir qualquer vida, principalmente a vida intelectual, que é a autonomia. Obviamente, sempre com muita autoironia, porque, a começar pela minha própria, eu tenho horror à estupidez. E no Brasil, as formas naturalizadas da estupidez, o obscurantismo, a burocracia, a censura, o favor, o autoritarismo, o clientelismo, o gregarismo, a subserviência, a adulação e tantas outras, o mal, você sabe, é infinito, o não sendo tem limite. Evidenciam sempre que ainda não somos livres. E, apesar de tudo, sabendo que eu estava no Brasil, eu sempre tentei pautar a minha função institucional e as minhas atividades públicas por uma orientação política, segundo a qual a autonomia e a responsabilidade intelectuais do professor universitário no ensino da graduação, na orientação na pós e na pesquisa deviam e devem ser absolutos, totais. Eu falo aqui, então, como professor. Professor, eu lembro com o Derrida, é o que professa. É uma palavra de origem latina, professar, que liga-se a um verbo profiteor, professo sum, profitere, que é composto de um prefixo pro, frente a, e fateor, um verbo depoente latino que significa eu falo. Então, eu falo frente a, eu declaro abertamente, eu declaro publicamente. Agora, a declaração de quem fala ou a declaração pública como professor é sempre performativa, ou seja, ela é sempre uma ação. E como ação ou ato de fé que nada tem de religioso, a declaração sempre empenha um testemunho, como um atestado ou uma promessa. Em sentido forte, a declaração é sempre um compromisso, pois professar, sendo professor, é empenhar a responsabilidade. Na universidade pública, eu lembro isso também com o Jacques Derrida, os discursos de saber não dependem da profissão, em sentido estrito, pois eles são discursos constatativos. O discurso da profissão, o discurso em que alguém se afirma professor, é sempre livre profissão de fé que deve ultrapassar e ultrapassa o puro saber técnico no compromisso da responsabilidade. Professar, sendo professor, é comprometer-se, é ser comprometido. E a função do professor é sempre criticar a opinião, produzindo novos instrumentos de destruição das formas da realidade, que é sempre uma realidade vil, baixa, grosseira e, de modo geral, fascista no nosso país. A destruição, eu sempre acreditei nisso, deve começar pela inércia do conhecimento na sua área específica de atuação profissional, em que muitas petrificações ideológicas continuam repetidas como se elas fossem verdades transhistóricas para as novas gerações.
Com a irrisão produzida objetivamente pelos dispositivos institucionais e aparelhos ideológicos da chamada vida acadêmica, mas também com a alegria do contato com a cultura viva e com os estudantes, eu ainda, velho aos 80 anos, acredito absurdamente no trabalho intelectual que aposta em resultados improváveis, principalmente num país como o nosso. E com distanciamento, eu penso nas pesquisas que eu comecei nos anos 80, em 1984, sobre as representações coloniais, como uma intervenção no estado da questão da historiografia e da crítica literárias no presente. Antes, eu tinha escolhido Guimarães Rosa como tema de uma pesquisa de mestrado, quando o autor, Rosa, ele era objeto de partilhas, de um lado, dos stalinistas, que queriam queimá-lo como reacionário de renda e bordado, que não teria enfrentado a miséria do sertão brasileiro com realismo socialista, e, do outro lado, os neo-vanguardistas, que o erigiam como um revolucionário de rupturas e desvios estéticos que o concretizavam como um Joyce da metalinguagem de sertanejo. Antes de tudo, eu fui escolhido e lido pela literatura do Rosa. Eu admiro até hoje, sem reservas, a generosidade que ele sempre tem para tudo o que não tem voz. Eu escrevi sobre ele pensando no seu desejo sempre efetivado de produzir linguagens em dispositivos ficcionais que forçam os limites da significação e do sentido, desrealizando as lógicas dominantes para evidenciar, na figuração do sertanejo pobre e iletrado, os limites ideológicos da particularidade histórica da razão instrumental contemporânea. Com a hipótese de que a utopia do seu projeto literário de reescrever a própria língua, matéria da ficção, tinha e tem um sentido eminentemente político de recusa e crítica das linguagens degradadas nos usos do signo, petrificados como mito e ideologia, vocês sabem que, assim como Dante, Mallarmé e Joyce, Rosa sempre afirmou e demonstra que desumanidades também existem na língua. E eu pensei, por isso, o seu projeto como o Donner Ensemble Pur, o mot de la tribu, e de um outro grande solitário da invenção, que é Mallarmé, que sabia, em sua economia política do signo, que, eu estou citando Mallarmé, enunciar é produzir. Ou seja, eu pensei num Guimarães Rosa moderno, apesar do recurso constante aos arcaísmos do mito e da metafísica, um Guimarães Rosa utópico. Em 1984, quando eu me preparava para doutorado, como tinha ficado chato ser moderno, mas como eu não queria, nem podia ser eterno, nem pós-moderno, eu pensei que seria politicamente pertinente algo que eu conhecia muito mal e que na USP era praticamente desconhecido. Eu resolvi estudar a poesia satírica atribuída ao seiscentista Gregório de Matos e Guerra e a questão do, entre aspas, barroco. Era um mundo novo, apenas imprevisto, mas ainda, como hoje é muito claro para mim, devido à posição mais que secundária das letras antigas nos estudos literários brasileiros, herdeiros da teleologia romântico-nacionalista do século XIX. Agora, tanta prudência beata, tanta hierarquia decorosa, tanta dissimulação honesta, tanta discrição empenhada, tanta ostentação de prestígio, tanta servidão voluntária, tanta desigualdade naturalizada, tudo, enfim, que hoje eu espero é só a ruína de uma história de violências colonialistas de longa duração, que ainda impede a emergência do atual, tudo isso só me interessou e interessa ainda, de fato, como possibilidade de afirmar publicamente, nos mais que estreitos limites das minhas atividades,
nos resultados e no encaminhamento público do trabalho, aqui e agora, como era antes, a urgência da gente destruir e superar o que nós vivemos. Quer dizer, nenhum senso de missão, nenhum intuito de gênero épico, nenhuma exemplaridade. Só uma tarefa básica e precária de apostar em resultados improváveis, quase sempre desmentidos e derrotados a priori. Por isso mesmo, desde 88, quando eu me doutorei, o trabalho que eu desenvolvi, e às vezes ainda venho desenvolvendo, sobre as representações coloniais do século XVI, XVII e XVIII, foi e é programaticamente polêmico. Ele se define como um interesse político particular situado no campo dos estudos literários brasileiros, como um trabalho que pressupõe escolhas parciais e limitadas, condicionadas pela divisão do trabalho intelectual e pelo trabalho intelectual da divisão do seu lugar institucional, a universidade pública. Para abrir o campo de minhas atividades, esse trabalho foi deslocado por fora de toda homogeneização a priorística. Programaticamente, implicou e implica a perda de várias possibilidades teóricas, institucionais, corporativas e aparelhistas, principalmente na USP, pois ele só se sustenta naquilo que ele faz, como uma prática particular interessada em produzir novos instrumentos de conhecimento do passado que tenham alguma eficácia como intervenção crítica no presente. Em pesquisas que eu desenvolvi posteriormente, eu procurei fundamentar alguns pressupostos teóricos e historiográficos, e na forma de uma atividade histórica, condicionada institucionalmente, em trabalhos em que tratei das representações lusas brasileiras do século XVI, XVII e XVIII, eu as relacionei com questões críticas da cultura do presente. E pensando sempre que no presente de um lugar institucional, que é o da prática profissional de professor, de um lugar atravessado por tensões e contradições, o trabalho opera sobre restos ou resíduos do passado, dando-lhes uma orientação determinada, não para reconstituir o passado como positividade factual de algo efetivamente acontecido, mas para compor o lugar do morto. Essa fórmula é do Michel Certeau. Ou seja, o lugar do morto, ou seja, a metáfora do passado, que é sempre cambiante como um lugar de vozes múltiplas, onde a ficção do morto é posta a falar segundo a especificidade arqueológica da duração em que ela se inclui. Nesse sentido, a operação pressupunha e pressupõe uma organização discursiva como feixe de relações sintático-semânticas que configuram a complexidade das temporalidades heterogêneas coexistentes no mesmo tempo. O saber dessa operação não é natural, evidentemente, e pressupõe que a enunciação também seja antropóloga e que exume os passos que a constituem, pois eles correntemente são ocultados na própria exposição dos resultados. A explicitação simbólica é sempre uma clarificação do conhecimento que constrói os saberes. Por isso, nas aulas de literatura que eu dei na USP e em outras instituições, e nos textos sobre literatura que eu fiz, sempre me interessou tratar da historicidade dos textos e da historicidade da leitura deles. Eu tratei de determinações materiais e simbólicas da estrutura dos gêneros dos textos de ficção, que especificava para os alunos por meio de outros discursos contemporâneos e posteriores a eles. Porque, obviamente, sempre há um intervalo entre o ato do autor que inventou a ficção e o ato do leitor que a refaz. Esse intervalo é cronológico, óbvio, diferença no tempo histórico, mas ele também é semântico como diferença cultural. A leitura de ficção era, e nesse sentido, excelente ocasião para comparar mundos possíveis que
que a ficção inventa com o mundo do leitor. É uma bela experiência de relativização cultural. Eu propus sempre aos alunos que, na experiência da leitura dos textos de ficção, talvez eles pudessem aprender o quanto eles permaneciam inacessíveis a si mesmos enquanto eles estivessem dominados pela naturalização das crenças que eles viviam como natureza e verdade transhistóricas. Assim, eu poderia dizer que ensinar coisas, não importa quais coisas, evidencia o caráter arbitrário da cultura, a nenhuma universalidade das regras, a total contingência das coisas, e com isso era possível criticar a naturalidade dos hábitos que se tornam natureza. Para mim, isso foi sempre absolutamente básico. Nos 30 anos que eu dei aulas na universidade pública, eu sempre ensinei que a ficção não tem nenhuma essência e que, sendo ficção, os textos literários não são documentos de coisa nenhuma. Eles correm paralelamente a todos os outros discursos do tempo em que eles são produzidos, sem se confundir com nenhum deles, sem se subordinar a nenhum deles, sem ilustrar nenhum deles. A indeterminação de todo e qualquer princípio essencial, fundante da ficção e de seus limites, e, simultaneamente, a exatidão sempre particular, sempre datada, sempre situada dos processos retóricos que constroem as formas, constituíram temas de que eu tratei várias vezes em cursos e textos. Mas então, por que ensinar literatura? Me perguntaram 1001 vezes. Uma razão básica para mim, sempre óbvia e acredito totalmente suficiente, é de que seria impossível conceber a vida humana sem a ficção. Sem Sófocles e Beckett, sem Ovídio e Drummond, sem Malcolm Lowry e Machado de Assis, a Terra não sairia do eixo, certamente. Mas posso dizer com a mais total certeza que a nossa vida e a vida humana seria muitíssimo mais miserável do que ela já é. Ainda mais aqui nesse grande sertão que é o Brasil que nós vivemos. Quer dizer, a ficção de Homero, Virgílio, ou Dante, ou Cervantes, ou Flaubert, ou Machado, ou Guimarães Rosa, faz que, enquanto leitores, nós nos situamos no aqui e agora do presente imaginário que ela põe em cena e no aqui e agora do presente real em que a lemos, aprendendo com ela que o nosso presente de leitores não é o único que há, mas só mais um entre outros, particular e precário como todos, e que está passando e já vai passar e felizmente já passou. A leitura de ficção é, nesse sentido, excelente ocasião para comparar os mundos possíveis que a ficção inventa com o mundo do leitor. Sempre entendi essa comparação como uma experiência antropológica decisiva, que antes mesmo de propiciar qualquer empatia com os textos, é uma experiência irônica que distancia e relativiza, evidenciando sempre a arbitrariedade, a diferença e o efêmero das convenções culturais. Essa experiência da historicidade dos textos, como nenhuma substancialidade do tempo, mas experiência do tempo como matéria transformada por um trabalho particular, situado e orientado como projeto, foi o que sempre eu tentei evidenciar aos alunos, propondo que talvez pudesse aprender, na experiência da leitura, o quanto eles permaneciam inacessíveis a si mesmos, enquanto eles estivessem dominados pela naturalização e universalização das crenças e certezas que eles viviam como verdades transhistóricas. Desse modo, eu poderia dizer que, para mim, uma das razões de ensinar literatura, evidenciando a historicidade dos seus processos de invenção, circulação e consumo, era e é política. Quero dizer, ensinar literatura para evidenciar o caráter arbitrário da cultura, a nenhuma universalidade das regras sociais, a total contingência das coisas, e, com isso, criticar a naturalidade e a normalidade pressuposta nos hábitos.
Eu ensinei literatura resistindo à predação dos sucessivos governos de direita. Eu tinha por pano de fundo a devastação crescente, lembrando que, como tudo na ordem do tempo, as obras de literatura também são totalmente contingentes. Na particularidade brasileira da situação contraditória em que elas foram e são inventadas, elas também, as obras, incluíam e incluem a ruína futura que iam ou vão ser ou já são, nas parcialidades da sua forma e nas contradições da sua recepção. A liberdade que elas afirmam é intensa, mas extremamente frágil e precária. Como dizia uma obra, um sopro de vida. E eu não quero falar muito, e eu termino aqui sem acabar, agradecendo a todos a sua generosidade e a sua atenção. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Muito bom. Então, vamos dar sequência aqui à nossa sessão, nosso encontro. Passando a palavra aqui à professora Ana Lúcia, que vai fazer a leitura do texto da professora Adma. Que bom. Lúcia, por favor. Bom, boa noite a todos. Só antes de começar a leitura do texto da querida Adma, eu só queria dar um depoimento também, puxando um pouquinho pela memória, aproveitando o gancho, porque eu fui aluna da pós-graduação, né, da UERJ, e, para mim, fui da primeira turma, né, foi extremamente importante quando o Hansen foi à UERJ, e eu tive a satisfação de assistir como aluna a um seminário magnífico que ele deu sobre o barroco, acho que ainda no final do meu mestrado, e eu me lembro que ele, com a sua ímpar generosidade, levou uma série de textos para que nós fizéssemos fotocópias, textos de difícil acesso àquela época, né? Isso foi iniciozinho dos anos 90, final de 80. Para mim, a dissertação de mestrado foi fundamental, porque eu estava trabalhando com o Vieira, e aí eu comecei o mestrado em 88, houve a publicação da Sátira e o Engenho, e aí foi uma mudança muito grande no meu caminho de pesquisa, e depois no doutorado. Na época, o doutorado, eu conto isso sempre para os meus alunos da pós, e alguns estão aqui. Antigamente, o nosso doutorado, os alunos que entravam podiam escolher um seminário que seria ministrado pelo professor que eles indicassem de uma universidade brasileira e que iria lá dar, era um mini seminário de 5 aulas. E eu, começando o doutorado, escolhi. Eu quero um seminário de retórica com o João Adolfo Hansen. E isso foi feito, a coordenação aceitou, e aí nós tivemos a possibilidade de seminário que foi concorridíssimo, o Roberto lembra, não só os alunos do mestrado e do doutorado estavam lá, mas colegas de várias universidades do Rio foram assistir a esse seminário. Então, efetivamente, o pensamento do Hansen e a presença do Hansen sempre foram muito importantes no programa de pós-graduação da UERJ, e eu posso dizer também no programa, na graduação da UERJ, porque nós temos aqui vários orientandos meus de iniciação científica e de outros colegas que também estão presentes, e nós trabalhamos século XVII sempre a partir dessa mudança que foi trazida nos estudos coloniais pelo Hansen desde a publicação de A Sátira e o Engenho. Então, é só um depoimento pessoal, desculpem pelo lado Obrigado. Pessoal. E agora, então, eu tenho também a grande satisfação de estar podendo ler o texto de uma queridíssima colega, Adma Murrana, da Universidade de São Paulo, cujo trabalho sobre a obra de Vieira, especialmente, tem sido fundamental para todos os que estudamos o século XVII. Então, passo a leitura do texto. Vocês vão me ouvir, mas é a Adma que estará falando aqui junto comigo, tá?
Ao autor João Adolfo Hansen. Boa tarde a todas e todos vocês. Foi com muita honra e alegria que recebi o convite dos professores Roberto Acíselo de Souza e Ana Lúcia de Oliveira, queridos amigos da UERJ, para estar aqui homenageando essa figura incrível que é João Adolfo Hansen, colega de departamento e amigo há décadas. Se há um intelectual neste país colonizado, miscigenado, evangelizado, americanizado, amazônico, bruto, alegórico, resistente, esse intelectual é ele. E a homenagem que aqui se faz é a justa homenagem que a Universidade Pública Brasileira faz a quem tem sido por décadas um professor que demonstra a felicidade do saber. Em 1989, eu defendi a minha dissertação de mestrado, intitulada Os Recursos Retóricos na Obra Especulativa de Antônio Vieira. Não sabia, mas aquele é um ano importante nos estudos literários luso-brasileiros. Em Lisboa, Margarida Vieira Mendes lançava sua tese de doutoramento, A Oratória Barroca de Vieira. Na Bahia, Haroldo de Campos editava O Sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira, o caso Gregório de Matos. João Adolfo Hansen, em São Paulo, publicava sua também tese de doutorado, A Sátira e o Engenho, Gregório de Matos e a Bahia do século XVII. Havia exatos 30 anos que Antônio Cândido lançara seu livro Formação da Literatura Brasileira. Os livros que vinham à luz naquele ano, caladas suas diferenças, eram devedores de abordagens novas nos estudos literários, provenientes do estruturalismo e, mais especificamente, da semiologia, com forte presença dos autores de extração francesa, após Saussure, Roland Barthes, Gerard Genette. Deviam também seu interesse pelos escritores do século XVII, Gregório de Matos e Vieira, aos recentes estudos acerca do barroco nas artes e na literatura, que tiveram seu grande momento na coletânea Retórica e Barroco, do congresso havido em Bari, na Itália, e que, após maio de 68 e os reclamos da contracultura, haviam movimentado a historiografia das artes na Europa e nas Américas. Mas, principalmente, respondendo à noção de uma estrutura ausente, esses livros deviam muito ao seu viés analítico, a um retorno não deviam muito de seu viés analítico a um retorno declarado à história, rebatendo as correntes críticas idealistas que, numa exterioridade onisciente, se arvoravam a julgar as obras do passado pela aferição de uma similitude com o presente. Entre eles, o livro de João Adolfo Hansen se tornou um marco, continuado em seus vários artigos e ensaios que desde então têm surgido, focalizando núcleos do seu pensamento que se espalham em círculos centrífugos nos trabalhos de seus tantos ex-alunos. Muito já foi dito sobre a sátira e o engenho, e eu aqui apenas reitero, pouco mais ou menos, o que se encontra disseminado no próprio livro, e mormente no que escreveu seu cupincha, Leon Kozovich, no prefácio às 2 edições do livro de 1989 e 2004. Trata-se, em primeiro lugar, de um texto que reconstitui a primeira legibilidade normativa da sátira atribuída desde o século XVIII ao poeta Gregório de Matos e Guerra. Essa legibilidade, diz João na nota à 2ª edição, é modelada como retórica do conceito engenhoso e teologia política neoescolástica, incluindo-se na racionalidade de corte da política católica portuguesa do século XVII. Aqui se aglutinam, travados, sem a clareza da expressão dita da razão clássica, princípios basilares da reflexão de Hansen, que ela cita. Primeiro princípio, retórica, e não qualquer retórica, mas aquela que se constitui no mundo ibérico, moderno dos séculos XVI e XVII, a retórica amalgamada por Cipriano Soares, a partir de Aristóteles, Cícero e Quintiliano. A retórica dos gregos bizantinos, Trebisonda e Hermógenes. A retórica do conceito engenhoso de Pellegrini, Palavitino e Tesauro. E a retórica nos seus limites da agudeza e do engenho como arte, a retórica de Baltazar Gracião. Segundo princípio, teologia política neoescolástica, aquela política que, fundamentada na teologia católica contra-reformada, entende o Estado sob a metáfora do corpo,
um corpo místico e hierarquizado, subordinado à cabeça, que é o rei, e cujas partes, harmoniosamente integradas, visam ao bem comum, tal como preceituado pelo jesuíta e jurista de Coimbra, Francisco Soares. Um terceiro princípio, ausente dessa breve definição da legibilidade da sátira de Gregório de Matos, mas determinante no trabalho de Hansen, é o da normativa da sátira propriamente dita, aquela que entende os efeitos específicos da poesia, pensada na esteira das poéticas aristotélico-horacianas, e não romanticamente, como prática de discurso mimético, cujo sentido se realiza historicamente na sociedade em que se escreve. No caso, a corte absolutista portuguesa. Nessa normativa, a poesia satírica é analisada como um subgênero cômico que atualiza a moral vigente, intervindo retórica e politicamente a partir de procedimentos e recursos poéticos do ut pictura poesis, da metáfora distante como ornato dialético, da ridicularização dos vícios, da desmedida que figura a falta de unidade, da verossimilhança dos inverossímeis, para usar um dos oxímoros tão caros ao seiscentismo que Hansen ecoa. No interior desta moldura analítica não cabe biografia. Anedotário que faz qualquer obra pender de um sujeito empírico que o explica em razão de sua individualidade psicológica, a qual explicação tanto sucesso faz nas histórias literárias que perseguem ainda o esquema autor-obra-leitor. Em vez disso, Hansen propõe a sátira e o engenho que, anteriormente ao iluminismo, a vida dos poetas delimita e nomeia um personagem, como louvor à sua obra e efeito da ou das leituras que provoca, não sendo tal vida causa ou origem dessa obra. O historicismo biografista autoral desloca-se assim para as condições de leitura, que, consoante as épocas, produziram o elogio do poeta Gregório, no século XVII, pela boca do padre Antônio Vieira, por exemplo, ou o obliteraram como licencioso nos séculos XVIII e XIX, ou o menosprezaram como malversejador irregular e sem ressonância em textos de meados do século XX, ou ainda, e a contrário, antropófago experimental, arauto da malandragem, imagem do espírito nacional carnavalizado, como surge nos escritos pós-ditadura militar brasileira. São essas condições de leitura no século XVII que Hansen investiga, lendo textos de outros gêneros, contemporâneos da sátira, nas veredas dos engenhos. Nessa leitura de textos paralelos, digamos assim, não se trata tampouco de fazer emergir autor e obra de um suposto contexto de realidades positivadas. Ao confrontar atas da Câmara da cidade de Salvador, cartas do Senado e livro de denunciações do Santo Ofício com as sátiras gregorianas, Hansen apenas demonstra, o que é muito, que todas essas produções discursivas operam de modo homólogo, segundo temas ou tópicas constantes. Entre elas, as oposições branco e negro, judeu e cristão, vulgo e nobre, etc., que se articulam como virtudes ou vícios a serem defendidos ou extirpados do corpo místico, visando a conservação e a saúde do Estado da monarquia católica. É com essas considerações a propósito que João e seu parceiro de livro, ex-orientando, Marcelo Moreira, concluem o 5º volume da premiada obra Gregório de Matos, volume este intitulado Para que Todos Entendais, poesia atribuída a Gregório de Matos e Guerra, letrados, manuscritura, retórica, autoria, obra e público na Bahia dos séculos XVII e XVIII, obra editada em 2013. Depois de, nos 4 primeiros volumes, terem apresentado a transcrição dos poemas atribuídos a Gregório de Matos, constante no Códice Ascencio Cunha, esse último volume é dedicado a apresentar os princípios críticos para a fatura de uma edição do corpus poético atribuído a Gregório de Matos e Guerra, bem como seus fundamentos teóricos. Decorrente de seus anteriores trabalhos de pesquisa, os autores discutem a reunião dos poemas dispersos, os cancioneiros que guardam poemas atribuídos a Gregório de Matos, o aparato didascálico dos códices e a caracterização da poesia como lírica,
cômica e satírica, entre muitos outros assuntos. No qual insistem em que a sátira, com sua mistura monstruosa, usando um vocabulário horaciano, está sempre a serviço da boa proporção do sentido virtuoso. Para lê-la de modo mais próximo a seu momento de escritura, evitaram justamente, e eu cito, a falácia biográfica e a definição da poesia como reflexo ou documento realista da realidade baiana do século XVII, para, em vez disso, conceituar a poesia satírica como gênero baixo e misto, em chave didático-moral, como prática simbólica e real, constitutiva, como dizem, da realidade do seu tempo. Nesse mesmo sentido, não bastou a Hansen a semântica nua e crua, muito menos a semiologia. A significação dos poemas em seu momento histórico de formulação nem é esgotada noutros sistemas de signos em estado de dicionário. Nem se remete a um exterior, o qual seria esclarecido diante de um público que o reconhece. Nem se reduz a uma função poética gratuita com dominante lúdica. Mas é significação que representa, reapresenta, teatralmente, algo que atinge esse público leitor pela verossimilhança, segundo as categorias oratórias de deleite, ensinamento ou comoção. Em tal representação, de modo mais ou menos fantástico, inteiramente distinto de um retrato natural, pois que visam sempre a um efeito judicativo, as palavras ditas se aproximam por proporções às coisas mesmas, tendo as palavras significados inapreensíveis e puros como os desígnios divinos, mas figurados alegóricos. Aliás, não se deve esquecer que antes de A Sátira e o Engenho, em 1986, João editara Alegoria, Construção e Interpretação da Metáfora, livro que, malgrado sua despretensão, mostrou-se incontornável a todos os que estudam a linguagem, as práticas letradas, as significações poéticas, as exegeses, os gêneros discursivos, os escritos, os textos, os livros anteriores ao século XVIII. Voltando a Gregório de Matos, sua musa praguejadora nesse sentido não o é porque liberta das convenções e amarras sociais, mas inversamente, porque, ao exibir em palavras e versos maledicentes as pragas que se intrometem em meio à sua audiência, evidencia-se retirada delas. Em vez disso, é musa professora virtuosa que vocifera por denunciar a vileza da colônia. Daí a grande surpresa interpretativa de A Sátira e o Engenho. A satírica boca do inferno é moral, comprometida com as instituições eclesiásticas e administrativas da coroa portuguesa, e sua vulgaridade é condizente com a desordem colonial. Vale dizer, seu fracasso em se assemelhar à ordem da corte. A satírica boca do inferno é arguta, engenhosa, discreta e, sobretudo, ética. Em diversos ensaios, como disse, João aprofunda e amplia tais noções presentes em A Sátira e o Engenho. Esses ensaios têm sido reunidos em primorosa edição pelas colegas Silane Alves Cunha, ex-orientanda sua, e Mayra Laudana, docente da USP. O primeiro volume dos 3 previstos, intitulado Agudezas Seiscentistas e Outros Ensaios, foi lançado em 2019. Dizem as autoras que, ao longo dos seus textos, Hansen formula o diferencial histórico entre o passado e o presente, acompanhando o modo particular em que cada época produz e recorta suas tópicas e, consequentemente, como concebe seus sistemas sociais e políticos. Gostaria de destacar brevemente algumas dessas tópicas recorrentes em seus textos, em particular os mais recentes, embora saiba, claro, que não esgotam o campo de reflexão ao qual ele se dedica, tais como história e tempo, representação, autoria, memória, leitura. No que diz respeito à história e ao tempo, o trabalho de João Adolfo Hansen traz à tona a irredutibilidade entre o tempo linear da modernidade e a concepção de tempo que vigora até o século XVIII, herdada de Santo Agostinho. João demonstra que no século XVII e anteriores, o tempo da criação até o juízo final é concebido como uma sucessão de eventos que progridem em direção ao fim da história humana.
As coisas acontecidas são figuras da plenitude que se encontra em Deus e repetem de modo cada vez mais aperfeiçoado a identidade do conceito eterno. Um ensaio seu, publicado na revista Brotéria, da Companhia de Jesus em Lisboa, em 1997, por ocasião das comemorações do 3º centenário da morte do padre Antônio Vieira, intitulado o ensaio Vieira, Tempo, Alegoria e História, discorre fluidamente sobre a questão. Ali se diz que para Vieira, cito, a tumultuada história e a vária natureza são espelhos embaçados do divino e sempre repropõem a mesma figuração em novos termos. A historiografia que deixe de prestar atenção a essa figuração do tempo desconhecerá as formas de representação que dela podem advir, pondo em seu lugar uma suposta autonomia estética, incongruente com o momento histórico em questão. Neste, as coisas sucedidas são passíveis de interpretação, por serem partícipes da história enquanto manifestação de Deus na temporalidade humana. Assim se reconhece a alegoria figural da exegese escolástica, que sustenta grande parte das interpretações e das atuações, é evidente, das gentes do século XVII. Para interpretar adequadamente as coisas sucedidas e a acontecer, nas quais se ocultam os desígnios divinos que hão de reger a ação do rei, de seus conselheiros e de todos os homens prudentes, o intérprete, seja das escrituras, seja da política, deve ter conhecimentos de história, de geografia, de ciências, de filosofia, de teologia e, mais que tudo, de retórica. Saber da linguagem e das suas efetuações, da invenção, da disposição e da locução dos signos. Criado o mundo pela palavra tornada coisa, para se atingir os desígnios divinos, é indispensável o conhecimento da palavra, das palavras em suas operações mais adequadas, mais finas, mais eficazes, mais complexas, agudas. É assim que a agudeza, retórica e hermeneuticamente considerada, operação de aproximação de conceitos distantes, responde analogicamente ao pensamento divino e é buscada pelos intérpretes e homens discretos. Paralelamente, distingue-os do vulgo, sendo marca de uma elite cortesã, não burguesa. Desse modo, os autores que de agudezas se valem visam aqui a exposição nelas do sentido pretendido, seja ao mesmo tempo razão de deleite e ensinamento. Buscando-se tais efeitos, é procedimento caro aos poetas e oradores, aos conselheiros e aos professores. Em texto de 2002, Agudezas Seiscentistas, Hansen retorna ao tema, analisando os conceitos pressupostos na noção de agudeza, tais como se apresentam aos escritores do período que a teorizam. Podemos dizer que é a leitura que traz superiores deleite e ensinamento a muitos de nós. Na esteira dessas considerações se impôs para João a discussão sobre autoria, uma vez rejeitadas as ideias de biografia e de contexto. As próprias concepções de tempo e de linguagem no 600, bem como a noção de arte como mimesis, conduziam a que a noção de autoria recobrisse um campo algo diverso do moderno e do contemporâneo, e passou ele a trilhar esse caminho. João Adolfo discorre sobre a autoria, o livro e a leitura em texto de 2013, O que é um livro, em cujo título homenageia a célebre conferência de Michel Foucault, O que é um autor, de 1969, na qual prolonga a crítica que dela fez Roger Chartier no seu ensaio Figuras do Autor, de 1992. É uma discussão que ainda não se esgotou, apesar do tanto que já foi dito a seu respeito. Após seus trabalhos sobre as coisas e as palavras no século XVII, o filósofo constatava que a função autor, ou o nome do autor, não incidia de modo universal sobre todos os discursos, tendo havido uma diferenciação histórica entre aqueles aos quais se atribuía ou não autoria. Foucault afirma que até o século XVIII atribuía-se autoria preferencialmente aos discursos tidos como verdadeiros ou científicos, em que a autoridade era argumento suficiente de sua demonstração. Os discursos tidos por literários, por sua vez, que muitas vezes careciam dela, na modernidade apareciam como necessariamente provindos dela. A partir dessa constatação, Foucault considera que foi somente a partir do fim do século XVIII,
quando a função autor se associou à propriedade dos textos, que os textos começaram a ter autores individualizados, no sentido moderno, na medida em que o ato de escrita podia ser julgado como lícito ou ilícito, e seu autor, portanto, punido ou não por esse ato. Todavia, até aquela data, diz ele, o autor é uma espécie de foco, de diversos eus dispostos ao longo dos textos, de modo que o sujeito que produz a obra não está ligado diretamente a ela como indivíduo real, mas é resultado de diversas operações e complexas posições que esse sujeito ocupa, do que decorre, portanto, sua nomeação, não como autor, mas como ocupante de uma função autor. Foi necessário remontar ao texto de Foucault para trazer as considerações de Hansen ao problema. Seguindo na pista deixada por Chartier, de que a função autor não pode ser relacionada a uma única determinação judiciária, mercantil ou psicológica, nem a um único momento histórico, estando ligada à própria história do livro. Seguindo essa pista, Hansen desloca a abordagem do autor do livro como objeto para seu leitor, interrogando-se sobre o intervalo existente entre o texto e o leitor, historicamente separados. Valendo-se das categorias de real, imaginário e simbólico da psicanálise lacaniana, João entende que entre a enunciação do autor do texto e o leitor, que ocupa imaginariamente o lugar de destinatário, há os textos que se apresentam como formas do simbólico recortadas na linguagem e que escapam, em parte, seja ao escritor, seja ao leitor. Nesse ensaio, João Adolfo não está interessado na mimesis nem na imitácio dos autores, que até o século XVII diluem a função autor, mas nos vazios do texto, decorrentes do intervalo entre o momento histórico da escrita e da leitura. Diz ele, cito, os vazios do texto decorrentes desse intervalo podem ser armadilhas e somente são preenchidos, e nunca totalmente, quando o leitor é capaz de considerar as diferenças culturais que compõem o intervalo para historicizar a leitura como prática datada. Fim da citação. Mas isso só seria possível, e parcialmente, na medida em que o leitor reconhecesse a ordem simbólica em que está inscrito e aquela inscrita pelo autor em seu texto. O autor-leitor Hansen não pensa ser possível aceitar a ilusão de preenchimento dos vazios entre essas ordens paralelas que fariam da leitura de um texto, historicamente distanciado, um espelho sem manchas. É essa radicalidade na distância enfática entre sua crítica e os textos que comenta o que mantém os estudos de João Hansen numa ausência de diálogo em relação à historiografia literária brasileira que o antecedeu. Depois dessas breves considerações sobre o trabalho intelectual de João Adolfo Hansen, tenho a impressão, Adma diz, de que ainda ficou muito por dizer, e não só em termos de aprofundamento das suas interpretações. Calei o jantar que tivemos sobre a Baía de Todos os Santos, em que pratos baianos se revezaram com pratos árabes, entre falas nada discretas. Calei a travessia do Tejo, diante do castelo envolto em brumas, em direção à vetusta Torre do Tombo, onde dormia o processo inquisitorial de Vieira. Calei nossas tentativas de ressuscitar a claves profetaram e os diálogos nem sempre fáceis com os amigos portugueses estudiosos de Vieira, a Margarida Vieira Mendes, o Aníbal Pinto de Castro. Calei minha primeira apresentação em congresso, na qual me recomendou falar mais devagar, porque o texto merecia ser bem entendido. Calei a defesa do meu mestrado, na qual, entre um orientador ausente e Akira Osakabe, que atuara como orientador, mas estava fora da razão, João se pôs a discutir e abraçar gentilmente o texto, sustentando a triste. Calei suas centenas de conferências, nas quais embevecia a audiência sem nenhum pudor. As tantas bancas, os orientandos que só ele desejavam como interlocutor, os livros emprestados e os generosamente dados, as conversas inacabadas, os aniversários, as viagens e os risos,
nem sempre inocentes, sempre afiados do João. Calei suas parcerias fundamentais. Calei seus prêmios, suas aulas, seus erros. Mas, por não estar presente, talvez eu possa dizer o que até hoje calei. Que João é uma inteligência parceira da de Vieira, um leitor de livros antigos, cuja devoradora leitura o tornou um autor, autoridade. Não poderia dizer mais. Obrigada. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Uma transição muito rapidinha agora, para a gente ouvir a professora Maria do Socorro Fernandes, da Unifesp, que vai, então, apresentar aqui a sua exposição. Ei, professor. Bem, eu sei. Boa noite. É emocionante falar do professor Hansen, então, para não me perder... Vocês estão ouvindo? Quer pôr mais perto? Para não me perder entre os afetos... Obrigada. Para não me perder entre os afetos, eu vou direto para a racionalidade da sintaxe. Sintaxe que nos acolhe. Bem, eu fiz um texto que se chama Nosso Retor Arqueólogo, homenagem ao professor Hansen. Eu gostaria de falar sobre o professor João Adolfo Hansen a partir do lugar do pesquisador ou do aluno que necessita entender um universo de letras que não é o mundo do seu presente. Este é o lugar que eu gostaria de ocupar. Seus textos oferecem uma possibilidade de entendimento amplo desse universo letrado extemporâneo, a experiência desse suposto pesquisador ou aluno que eu quero ser. Seus ensaios tratam desde a autoria de um discurso, passando pelo estudo do meio, as palavras, seus suportes e materialidades, e alcançam a recepção do mesmo discurso, apresentando ao leitor a compreensão do valor do destinatário de uma ideia, o que em retórica significa muito. Portanto, o que primeiramente aponto incide na riqueza das matérias discursivas do professor Hansen, se seguirmos a linha do percurso autor, palavras e recepção do discurso. A partir da noção de que a autoria implica incluir os modos historicamente determinados das práticas com a linguagem, chega-se à ideia de recepção como modelização retórico-poética do destinatário no contrato enunciativo do discurso. Esta pode ser uma entrada na profusão de entendimentos que seus textos propõem ao leitor, pesquisador ou estudante. Entretanto, há muito mais. Após o estudo da recepção e autoria, ele explica também, em outra série de textos germinais, que a recepção de um discurso é só o começo, ou o recomeço do processo de autoria que estava no início do esquema, pois o destinatário que sabe ler ou ouvir o texto age como um leitor chancelando ou não aprovando esta autoria. E todos já sabemos que eu estou falando da categoria mais conhecida, talvez a mais pop, de suas ideias sobre as letras no Antigo Estado, que é o discreto. Ensaio publicado em 1996, com esse título mesmo, O Discreto. Lendo esse artigo, o estudante ama ficar sabendo que há dois tipos básicos de destinatários, o tal discreto e o vulgar. Na condição de docente, já testemunhei algumas vezes o contentamento de estudantes ao entenderem que há tipos intelectuais, conhecedores dos preceitos aplicados, o tal discreto,
e tipos ignorantes dos mesmos, o vulgar, e que os tipos são modelados por categorias retóricas, éticas, jurídicas, teológicas e políticas. Bom, a partir daí a coisa complica um tanto, mas esse complexo de concepções, doutrinas e ideias seguem sendo dominadas, enquadradas, desmembradas, enfim, analisadas pelo nosso retroarqueólogo, que de tal modo que a montanha desses saberes juntos e análogos entre si, termina por parecer ao pesquisador ou ao aluno, ainda que de difícil acesso, de possível escalada. Na minha prática de magistério, já testemunhei algumas vezes essa experiência do deslumbramento, no descobrimento, por parte dos estudantes, de ideias, personagens e enredos destes universos letrados tão distantes do nosso presente. A postulação metodológica primordial de sua pesquisa acadêmica reside, todos nós sabemos, na observação da historicidade do ato de composição, de circulação, leitura e guarda dos discursos. No Brasil, pesquisas que operam a partir deste instrumental teórico não raro derivam suas investigações do estudo pioneiro feito pelo professor Hansen, que em numerosos textos discute a necessidade, da parte do pesquisador, da observação retórica, material, institucional, numa palavra, observação histórica dos discursos. Com a mesma clareza da categoria do discreto, o professor nos explica a respeito da relação entre invenção e graça, cujo produto encontra-se no juízo, como ele afirma. E agora eu vou ler as palavras dele. A partir do século XVI, as perceptivas retóricas e poéticas que se apropriam cristamente de textos latinos da retórica afirmam que, no ato da invenção dos discursos, o juízo dos autores é aconselhado pela luz natural da graça inata. A graça orienta-lhe os efeitos como eficácia didática, como prazer engenhoso e como envolvimento persuasivo. Logo, os estilos demonstram a presença divina no mundo como participação ou analogia de atribuição, de proporção e proporcionalidade. É este pressuposto que está na base da definição da autoridade e da eficácia da pregação católica. Ele termina. Esse é apenas um nicho, um lugar em que a relação entre retórica e teologia é explicitada nos seus textos, e isso, para nós pesquisadores, foi fundamental saber. Outra categoria de análise cuja apreensão nos foi franqueada encontra-se na ideia do teatro sacro como encenação da sacralidade da teologia política, que reativa a eloquência dos antigos autores pagãos e dos padres e doutores da igreja patrística e escolástica como modelo oral para os pregadores contra-reformados. A escolha da via oral para transmitir a verdade canônica, confirmada no Concílio de Trento, resultou em uma extraordinária reativação da retórica antiga. Foi o que ele afirmou. Pelo que ficamos a entender o que ou quem garantiu, em parte, nossos salários e empregos até hoje. Obrigada, professor, por esclarecer a todos os seus alunos e leitores que a retórica é modelo de todas as práticas de representação, que ela fundamenta todas as artes, que a descrição é uma virtude política, que a tradição é um valor de uso, entre outros, que a sátira é mista, como mescla de alto e baixo, de grave e livre, de trágico e cômico, de sério e burlesco, que houve uma mudança nos paradigmas de clareza nos fins do século XVI ao XVII, mudança pela qual há um deslocamento da aceitação da metáfora, que se move rumo à maior agudeza de ornatos, rumo à maior agudeza do decoro, de incongruências aceitáveis. Que o cômico efetua um monstro, pintações, caracteres e paixões de tipos viciosos, como mistos incongruentes e fantásticos, uma vez que os vícios não têm unidade. Que o misto é instaurado pela mudança do lugar, que o livre-arbítrio se concebe como liberdade
definida como subordinação, que numa equifrase o narrador se define como intérprete da interpretação que o pintor fez de sua matéria, e que o efeito expositivo da técnica e do gênero não resulta de transposição de modelos empíricos, mas de processos de abstração compositiva do engenho. Obrigada, professor, por todas essas sínteses e por muito mais. Obrigado, eu. Acerca do universo destas letras, cuja sedução carece ser levantada, iluminada, apontada, pois a sua beleza não transparece se há falta de tempo para elas, e sempre falta tempo no nosso tempo. Os textos que o professor João escreve nos dizem o que é a linguagem que ali ferve. O que é a linguagem, então, que ele diz? É uma jurisprudência ou usos autorizados dos signos, prescrevendo que todas as imagens devem ser boas imagens, reguladas ou controladas em regimes analógicos de adequações verossímeis. Antes de serem exteriorizadas em representações, as imagens são, ainda na mente, definições ilustradas. Tornam os conceitos intelectualmente visíveis como entimemas. Nas imagens já representadas, a semelhança dos seres em relação a um divino é efetuada pela analogia de proporção, que é uma relação lógica e metafisicamente determinada dos entes a Deus, e pela analogia de proporcionalidade, que é uma relação indeterminada. E os leitores pensam suspirando, graças a Deus, que o professor Hansen explicou. Outro aprendizado dos estudos dele, muito relevante, incide na concepção de modelos cuja imaginação gera resultados específicos em cada livro ou poema. A busca de apreensão destes específicos é o grande efeito legado ao pesquisador ou ao aluno que eu represento nesse momento. Sobre o universo da literatura, o professor também nos esclareceu pontos decisivos nos estudos. Tomo apenas um caso, a título de ilustração, o resultado de sua apreciação do livro Eu, de Augusto dos Anjos, que nos explica que o léxico das ciências naturais do tempo, isso é o professor que explica, do tempo daquela poesia, encena processos materiais da evolução da natureza, na representação do estilo baixo. No livro dos Anjos, o tal eu toma corpo como consciência angustiada dos seus futuros restos podres. Hansen sintetiza, novamente a voz dele. Augusto dos Anjos afirma que dentro de toda a alma individual e todas as almas, existe a prova de que a dor sempre se renova quando o prazer as ataca. Somente a arte esculpe a mágoa humana. Ele falou assim. O professor Hansen estudou vários literatos, como se sabe, como se lê. Também é patente que seu método não prevê autonomia ou proeminência da literatura em relação a outros modos de representação, mudando-se objetos, meios e modos. Tendo sempre por claro o caráter pragmático da linguagem, ele expõe analogias entre planos de pensamento na linguagem, da palavra e fora dela, nos objetos pictóricos e plásticos. Ao pensar num diagrama que pudesse figurar a continuidade crescente do aparecimento dos resultados de sua pesquisa acadêmica, em forma de livros e ensaios, eu poderia vislumbrar uma espiral ascendente, pois compreendo que os pressupostos metodológicos inerentes a categorias de estudos e das próprias representações que ele propõe são continuamente retomados em nível progressivo de especificação. Os enunciados dos conceitos são continuamente aprimorados. Eles não retornam como apareceram em suas primeiras exposições. Exemplos temos com a própria noção de anacronismo, cara ao período de defesa de sua tese, em 1988, entendido como a inobservância dos pressupostos históricos inerentes ao objeto de estudo. Todo mundo conhece esse conceito famoso. Suas reservas contra o anacronismo significam, na minha opinião,
uma ideia que vai além da questão de o pesquisador estar inteirado do tempo do seu objeto, que também existe. Significam ainda a consciência de que nossas projeções pessoais e coletivas não devem conduzir nossas compreensões dos conceitos alheios. Por outro lado, observa-se que o famigerado cultismo, atribuído pela boca miúda a seus textos, vem cedendo paulatinamente à busca de maior facilidade de compreensão de leitura da parte da comunidade de leitores, cada dia com menos tempos de estudo ou com menos tempo para estudo. A reforma da crítica literária brasileira que sua tese ensejou encontrou resistência nos estudos literários, por ela expor a impertinência do método, na minha opinião. Embora, como explica Alci Pécora, a propósito dos textos acerca das letras luso-brasileiras do século XVIII, a consequência da representação colonial proposta pelo trabalho do professor seja, agora as palavras do professor Pécora, seja uma negação do evolucionismo literário e da teleologia nacionalista brasileira, findo-se, no dia a dia da cena acadêmica nacional, uma parcela da recusa de seus conceitos e categorias de análise encontra-se em docentes e pesquisadores não aceitarem, para o seu turno, que interpretações de algumas matérias que lecionam e pesquisam já lhes chegaram malhadas ou mal concebidas ou conduzidas por alguma falta de compreensão anterior. Aceitar que aprendeu errado não é fácil para ninguém, seja estudante ou professor. Vemos na prática do ensino universitário que o docente aceita todo tipo de inovação na abordagem ou no vocabulário do âmbito da teoria da literatura. Ele aceita, ele estuda, ele domina, ele os assimila com orgulho à sua prática docente e ele produz conhecimento. Mas ele rejeita categorias, vocabulários e pressupostos historicizados do objeto, por meio dos quais esse objeto não lhe foi apresentado, não lhe foi estudado ou interpretado. No geral, esse professor, esse de que eu estou falando, não aceita a crítica à universalização da particularidade das próprias categorias críticas que ele aprendeu. E esse é um problema, vocês sabem. O professor Hansen esclareceu que, ao magistério das letras, é importante ter claro sempre que houve outros mundos, que o nosso mundo é apenas um deles, certamente não é o primeiro e, oxalá, não seja o último. Para a compreensão das letras, não é possível usar uma mesma régua, pelo menos foi assim que eu entendi. O que entendemos que ele ensina é que, para as letras de outros tempos, é preciso haver lugares específicos de reflexão. Então, hoje, no ensino superior do sistema literário brasileiro, nós nos encontramos em meio a uma revisão das categorias de análise crítica. Essa revisão já começou, mas ela tem sido paulatina, né? Em termos de opinião crítica, existe efetivamente um conjunto de pesquisadores que se expressam mais ou menos a partir da década de 1980, em geral, que fazem interlocução com elementos dessa revisão crítica. Felizmente, existe esse conjunto. Existe também uma leva rarefeita de múltiplos divulgadores, diluidores, comunicadores, que felizmente se apresentam a partir do início do século XXI e que também realizam alguma interlocução em torno a essa revisão. Fica a impressão, contudo, de que há ainda muito o que fazer em torno a ela. Enfim, como professora, agradeço do mesmo modo e tenho sempre muito a agradecer a colaboração que o nosso retroarqueólogo deu ao programa de mestrado em letras da Universidade Federal do Piauí, como leitor de dissertações ali produzidas, ao programa de mestrado em letras da Universidade Federal de São Paulo, onde ele foi professor visitante há pouco tempo. Muito obrigada. Agradeço também aos professores da UERJ, que me proporcionaram a oportunidade de representar os alunos que eu leio neste agradecimento. Muito bom. Muito generoso.
enquanto a minha colega Maria do Socorro expunha seu trabalho, eu estava tentando aqui me lembrar se foi mesmo o Damaso Alonso que, propondo uma leitura retórica do Gôngora, identificou aquele processo de disseminação e recolha. Talvez a gente se lembre disso, né? E eu tenho a impressão que a gente acabou de ver aqui um processo de recolha reflexiva, analítica, muito forte, muito interessante, tanto da parte do texto da professora Adma, lido pela Ana Lúcia, quanto agora a leitura feita pela nossa colega Maria do Socorro. Nesses dois textos, a gente viu assim, a proliferação dos conceitos e até do vocabulário do professor Hansen, que, para falar mais uma vez com o Damaso Alonso, é a fonte que disseminou essas questões todas que circulam hoje entre nós com alguma compreensão, né? A gente está começando assim a se familiarizar com essa nova visão, né, das letras, do processo histórico da cultura literária do Brasil, e tudo isso nós devemos muito ao professor Hansen, e, portanto, a homenagem que a gente está prestando aqui a ele é apenas um gesto de reconhecimento e de gratidão. Bem, eu queria dizer também o seguinte, nós imaginamos que esse nosso encontro não seria um encontro acadêmico assim mais ortodoxo que terminasse com um debate. Acho que isso não é uma coisa muito adequada para esse momento nosso aqui de celebração. Mas, se algum colega, algum participante quiser fazer algum tipo assim de, digamos, de um depoimento, de uma observação, nós temos ainda um tempo para isso, antes de nos confraternizarmos no final dessa sessão acadêmica. Então, eu pergunto se alguém gostaria de se pronunciar. Sim, eu queria agradecer também, claro, mais uma vez, a professora Adma, a professora Maria do Socorro, a Júlia Hansen, que também está aqui conosco, e, evidentemente, ao professor Hansen. Então, se algum colega, algum participante quiser se pronunciar, a hora é essa. Se não, eu vou convidar vocês para a gente fazer a nossa confraternização de fim de festa. Muito obrigado. Sim, claro, um momentinho. O professor Hansen disse que gostaria de agradecer ao agradecimento, então... É isso. Eu quero agradecer muito a generosidade de vocês por eu me convidarem, por eu poder lhes falar, encontrá-los novamente, e espero que a gente possa continuar nos reencontrando e sempre falando, que é o que nós professores fazemos, né? Nós falamos. Então eu agradeço muito, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Vocês são extremamente generosos e isso me deixa muito contente. Muito bom. Obrigado. Bom. Obrigado, Roberto.